Aleluias. Pela cruz nos chamou. Gentilmente nos atraiu. Aleluias. Queria que você então abrisse a sua Bíblia. Semana passada nós falamos sobre a carta aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 a 3. E essa semana a gente vai dar continuidade nesse mesmo texto, né? Dando prosseguimento aos próximos versículos. Então eu queria que você abrisse agora em Filipenses, capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 11. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí Paulo começa no versículo 5 a falar de algumas características dele. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome por esta manhã, louvamos o Teu nome pela saúde que temos, pelo desejo do nosso coração de estar na Tua casa. Obrigado, porque isso é obra do Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas. Por nós mesmos, talvez não estaríamos aqui, mas, Pai, Tu nos trouxe nesse lugar. Então, por esse motivo, eu te peço, Senhor Deus, fala aos nossos corações, que saiamos daqui, Deus, refletindo e levando algo, Senhor, eterno, algo que nada pode nos roubar. Pelo contrário, Pai, acrescenta-nos fé, acrescenta-nos ousadia nessa manhã. E por tudo nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você tenha em mente, desde o começo dessa mensagem, a seguinte pergunta: o que tem valor para você? Medite nisso. O que tem valor para você? Na semana passada, nós falamos dos 3 primeiros versículos, e eu quero só passar rapidamente para você que talvez não tenha estado aqui. Dentre muitas coisas que falamos da alegria, né? Que a alegria é característica do cristão, e a nossa alegria não depende de nós ou das circunstâncias, mas de Cristo em nós. A alegria do Senhor a nossa força é. Também falei sobre escrever de novo as mesmas coisas. Paulo dizia isso. É necessário voltar sempre à palavra, lembrar da palavra, ler a palavra, porque é necessário escrever e ler e entender, sim, as mesmas coisas, para que aquilo fique arraigado ao nosso coração, porque é muito fácil esquecermos das coisas. Ainda mais mediante um mundo tão corrido, tão atribulado, que nos demanda tanto. Então, que você possa ter isso em mente. Também falamos que nós somos a verdadeira circuncisão.
nós que, 3 coisas, adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na nossa própria carne. Isso foi o que falamos na semana passada. Também quero lembrar a você que eu citei essa frase que dizia: o cristianismo não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas o que Deus fez por nós. Não confiamos no que fazemos ou deixamos de fazer, mas no que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Que a nossa confiança não esteja naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu tenho capacidade de fazer, mas que a minha confiança esteja naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Ele já fez, através da cruz, através de Cristo Jesus. Dando continuidade então, a partir de hoje a partir do versículo 4, e eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Versículo 4, Paulo começa a dizer, 4 e 5, vamos fazer em partes. 4 e 5, Paulo diz assim: é verdade, depois que ele diz, perceba que depois que ele diz o seguinte: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. E aí ele dá o prosseguimento: é verdade que eu também, Paulo dizendo, poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele vai dizer no versículo 5, por que ele teria condições, teria qualidades ou predicados, que ele pudesse até confiar na sua própria capacidade. Veja, ele diz que ele foi circuncidado no 8º dia, que ele era da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era um hebreu real, um hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu, ou seja, e a gente vai entender um pouco melhor, ele era perfeito na lei, no atender da lei. Quanto ao zelo, ele era um perseguidor da igreja, tudo aquilo que poderia ferir ou ameaçar a lei, ele perseguia. Quanto à justiça que há na lei, Paulo disse: eu sou irrepreensível, eu não tenho nada que eu não possa atender, que eu não atenda. Esse era o discurso de Paulo. Versículo 4, então, ele começa dizendo: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aqui, Paulo está fazendo um contraste. Quero lembrar a você que tudo isso está acontecendo, por quê? Porque alguns fariseus, alguns judaizantes, estavam atacando aquela igreja com falsos ensinamentos, dizendo que os gentios, aqueles que não eram judeus, eles precisavam ser circuncidados para participar da igreja. E Paulo começa a dizer, e a gente falou disso na semana passada, dizendo que para Cristo o que importa não é uma marca externa, não é uma marca física, mas o que importa é a transformação, a circuncisão do nosso coração, do nosso interior. É a mudança que acontece internamente, e é a mudança que se reflete externamente. Os homens se preocupavam em fazer a mudança ou a marca externa. Cristo transforma o seu interior. Ontem a gente falava sobre casamento, numa reunião que a gente participou, e citando uma mulher da Bíblia, Abigail, esposa de Nabal, e a palavra dizia que ela era sensata e formosa. E a palavra de Deus é tão poderosa que até os detalhes são importantes. Ele não falou que Abigail era formosa e sensata. Ele disse: Abigail é sensata e depois formosa. Ele ressalta características de Abigail do seu interior. E depois, características do seu exterior, que no caso ela era uma mulher muito formosa. Trazendo isso para a nossa aplicação de hoje, o Senhor se importa com o nosso interior, com o nosso coração. E aí, o que vai ser refletido exteriormente é resultado do que somos interiormente, o que é o nosso coração. Você já viu aquele dia que você está angustiado, preocupado, amargurado? O que acontece com seu semblante? Você fica meio cabisbaixo, chega no trabalho, alguém pergunta: o que houve? Está tudo bem? A gente externa de muita facilidade o que tem dentro do coração. Em outro momento você está daquele que vence qualquer batalha. E aí você chega, alguém fala:
Que isso, rapaz? Segunda-feira você chegou tão animado assim? Hoje é segunda. Dia de chegar cansado, dia de chegar, né? Começo de semana e você está a plenos vapores. Por quê? O exterior está dizendo o que tem no coração. E Paulo, então, aqui ele está fazendo um contraste entre aquilo que aqueles fariseus estavam esperando e aquilo que ele era. E veja o que ele diz. Ele diz que ele poderia confiar na carne. Ele tinha todos os predicados, qualidades em si para dizer: eu sou bom. Mas preste atenção. Os falsos mestres daquela época confiavam na sua própria carne, confiavam na sua posição, confiavam naquela pompa de ser considerado fariseu, nas suas qualidades, nos seus rituais, confiavam em ser judeus. Ah, você é gentil, você não é judeu, você está vindo para a igreja, mas você é gentil. Só que Cristo, Ele veio para todos. Pedro pregou aos gentios, Paulo pregou aos gentios, pregou aqueles que não eram judeus, mas que fazem parte da igreja. Nós somos gentios, né? Não somos judeus por nascença, mas somos parte do corpo de Cristo. Eu quero fazer 3 perguntas. Vamos começar as perguntas. Você deve falar assim: vem ele com essas perguntas. Será que confiamos demais nas nossas qualidades? Paulo diz: eu poderia confiar na minha carne, ou seja, os predicados, as qualidades. E eu pergunto para você: será que nós confiamos demais nas nossas qualidades? Será que nós confiamos demais nos nossos cargos, nas nossas posições? Será que nós confiamos demais nos nossos méritos? Ah, mas Paulo disse, né? Eu sou hebreu dos hebreus. Perante aqueles homens ele era imbatível. Paulo atendia a todas as exigências de acordo com o padrão daqueles mestres, daqueles fariseus. E aí no versículo 5, eu queria que você deixasse aberto na sua Bíblia e projeta aqui para mim também o versículo 5, por favor. Paulo começa a dizer, a mostrar para aqueles homens tudo que ele era, tudo que ele tinha. E não era pouca coisa não, gente. Ele foi circuncidado no 8º dia, conforme mandava a lei, e ele diz isso aqui. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele não era um judeu por adesão, mas era um judeu por direito de nascimento. Ele não era alguém que foi convertido, não. Ele era judeu por nascimento. Ele era hebreu de hebreus. Ele falava a língua hebraica, estudou em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Ele tinha o conhecimento da lei, ele dominava a lei. Quanto à lei, ele era um fariseu. O fariseu era quem? Aqueles conhecidos como os mais zelosos quanto à lei. Conheciam a lei. E por isso eles eram diferenciados, né? Lá vem um fariseu ali, um doutor. Você vai ver muitas vezes falar disso, um doutor da lei. Ou seja, um bom conhecedor da lei. E ele também era. Quero te lembrar que o termo fariseu significa aquele que segue de maneira formalista uma religião. Ou seja, bem formal, bem íntegro naquela religião. Mas também quero te lembrar que toda vez que a gente ouve falar nos evangelhos, Novo Testamento, sobre os fariseus, a gente vê que eles gostavam de ser exaltados por essa condição que eles tinham. Eles gostavam de aparecer nas praças, eles gostavam desse status de conhecer a lei, de ser um doutor da lei, e por isso eles davam um valor excessivo a isso. E isso é algo que a gente precisa tomar cuidado. Eles eram, por muitas vezes, legalistas. E eu quero te dizer que o legalismo, muitas vezes, nos torna inimigos de Deus. A gente se preocupa tanto com atender a formalidades, a cumprir protocolos, a parecer algo, que a gente esquece de o mais importante. Ter um coração contrito, um coração dependente, um coração realmente temente a Deus. É isso que agrada. A palavra diz que o Senhor, Ele não resiste a um coração contrito.
Um coração que realmente se rasga completamente. É como se você, quando rasga o coração, é como você tirasse todas as suas defesas. Mas também, se a gente não tiver cuidado, a gente pode sim. O padrão é o que? Terno? Então eu vou andar de terno. Estou cumprindo. O padrão é falar 300 versículos por segundo? Vou falar 300 versículos por segundo. Nada disso terá valor se o meu e o seu coração não estiverem rasgados, completamente dependentes de Deus. E Paulo sabia disso. Ele também diz que quanto ao zelo, o zelo com a obra, o zelo com a lei, ele era perseguidor da igreja. Ele era um judeu pleno, por hereditariedade, por cultura, por religião. Ele cumpria as exigências da lei. Ou seja, gente, dá para dizer assim, Paulo, perfeito. Ninguém poderia falar nada de Paulo. Se alguém se levanta e fala, mas ele o quê? Ele cumpriu. Mas ele também faz. Perante os fariseus, ele era respeitado. Com quem que você estudou? Estudei com Gamaliel. Se fosse nos tempos de hoje, estudou em que faculdade? Pública. Você o quê? Fiz pós-graduação, mestrado, pós-doutorado. A gente usa muitas vezes os nossos predicados. E Paulo tinha tudo para ser respeitado. E aí esse mesmo homem, que diz que ele talvez pudesse até mesmo confiar na carne, e que ele tinha todos esses predicados, e aí eu quero que coloca para mim o versículo 7. E esse mesmo homem que tinha tudo isso, nos dias atuais talvez fosse um homem assim, eu sou bem sucedido, sou acima da média, sou respeitado por tudo e por todos, estou na crista da onda. Talvez esse homem fosse muito difícil de ser atingido pela mensagem do Evangelho, porque ele está acima da média, respeitado por isso. Paulo estava assim, mas veja o que ele fala no versículo 7 de Filipenses capítulo 3. Coloca para mim, por favor, já está aí o versículo 7? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Gente, como assim? Tudo aquilo que ele teve uma vida toda, foi conquistando, foi sendo durante uma vida toda, ele diz, mas o que para mim era lucro, ou o que para mim tinha valor, o que para mim era importante, o que para mim era imprescindível, o que para mim era primeiro, era prioridade, considerei perda por causa de Cristo. Mais uma vez ele faz um contraste entre tudo que tinha e aquilo que ele passou a ter em Cristo. Faz um contraste aí. Pensa sobre isso. Talvez você tenha chegado nesse momento da vida e tenha falado assim, hoje eu consegui tudo o que eu precisava, tudo o que eu planejei, tudo o que eu queria conquistar. Olha, eu cheguei, financeiramente eu alcancei o objetivo. Na minha vida profissional eu alcancei, eu sou respeitado por isso. Paulo vai dizer nesse contraste que tudo isso, tudo que era bom, tudo que era de valor para ele, tudo que era considerado lucro, ele considera como perda. Por quê, irmãos? Por causa de Cristo. E eu pergunto para você, o que significa lucro para você? E eu fiz essa pergunta para mim também. O que significa de maior valor para você? O que vale muito para você? A resposta Paulo vai dar no versículo 8. Por favor, coloca o versículo 8 para mim. Versículo 8, Paulo diz assim, na verdade, ele começa assim, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Para tudo, então calma aí, o que faz Paulo dizer que no versículo 7 ele diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, ele está dizendo no versículo 8 que por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Esse era o motivo, esse foi o impacto, e a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus eu posso substituir por o Evangelho, as boas novas da salvação.
quando as boas novas da salvação, quando ele teve um encontro real com Cristo, a vida dele foi transformada, porque ele provou de algo superior a todas as coisas que nós podemos conquistar com os nossos próprios braços, que tudo que nós podemos conquistar nessa terra. Vamos dividir esse ponto que fala da sublimidade do conhecimento, que na verdade é o Evangelho, em 3 coisas, para que você possa entender esse termo, sublimidade do conhecimento. Primeiro deles é o valor que o Evangelho tem. O Evangelho não é qualquer mensagem. O Evangelho não é uma notícia que sai agora e daqui a pouco perde o seu valor. O Evangelho não é uma novidade, não é, me permita esse termo, não é o adequado, mas não é uma fofoca que saiu agora e daqui a pouco vai. Não. O Evangelho traz as boas novas da salvação. É a mensagem do Filho de Deus deixada para nós, para a sua igreja. Então, o primeiro ponto é o valor do Evangelho, o segundo ponto é o conteúdo desse Evangelho, e o terceiro ponto é a comunhão do Evangelho. Então, vamos tentar entender isso? Eu quero dividir esse valor do Evangelho em 4 pontos. Ele fala que a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Primeiro ponto é, a pessoa de Cristo é mais importante do que todo e qualquer ritual religioso. A pessoa de Cristo. Não conhecemos qualquer pessoa. Quando nos chegamos a Cristo, quando temos um encontro real com Cristo, nós não estamos sendo apresentados a um filósofo, não estamos sendo apresentados a um homem de muito estudo, a um homem que criou um pensamento. Não. Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado, que esteve aqui nesta terra, que padeceu por nós, que pregou, que fez milagres, que fez... Outro dia falava com alguém, não lembro quem, que a palavra diz que se tudo fosse relatado, não haveriam livros para escrever tudo aquilo que ele fez. E aí, sabe qual é? Como ele sempre tem, né? Cristo sempre faz isso, ele sempre puxa o nível para a gente acima. E ele diz, vocês farão muito mais. Ele fez grandes maravilhas. E é esse Cristo, a pessoa de Cristo, esse Cristo Jesus, ele é mais importante que os rituais, irmãos. Então, o valor do Evangelho está aí. Cristo é muito mais valoroso do que rituais. E naquele tempo existiam muitos rituais. E Paulo está querendo mostrar para eles, olha, eu considerei aquilo que era muito importante para mim em perda, porque Cristo é maior do que tudo isso que eu vivi a vida inteira. A circuncisão do 8º dia, conhecer a língua hebraica, ser respeitado porque eu estudei com Gamaliel, um grande doutor da lei, isso não vale nada, porque o maior chegou até mim. O que isso remete para nós hoje? Talvez a gente focou a nossa vida toda inteira em ser, em possuir, em mostrar os tempos os nossos tempos de hoje. Não basta ter, não basta comer, tem que postar. Se a gente está lá comendo, o negócio, a comida é bonita, o que tu faz? Tem que postar, gente. Quem está na academia lá malhando, se não postar, vão dizer que o músculo não cresce. Se não postar, não cresce. Tem muita gente fazendo plano de academia, é engraçado, né? Plano de academia tem lá aquele que você pode malhar 3 vezes na semana, 5 vezes na semana, que você pode malhar em várias academias no Rio de Janeiro, se você está lá na região dos lagos, tem academia, você entra para malhar, e tem um plano selfie, né? Que você entra na academia, bota uma camisa, vai lá no aparelho, tá pago. Se você é um desses, Deus tenha misericórdia. Brincadeira, gente. Mas hoje a gente precisa ser, possuir, mostrar que é, para que a gente se torne, assim, feliz, respeitado. O segundo ponto, o conhecimento de Cristo não é apenas teórico. O conhecimento da lei, para aqueles homens, era uma teoria. Chegavam para eles e falavam, o que diz a lei sobre isso? Ele tinha na ponta da língua.
Isso não isenta que eu e você precisamos ter a palavra na ponta das nossas línguas. A gente precisa conhecer a palavra, mas o mais importante não é ter a letra mata, o espírito vivifica, diz a palavra. A letra precisa estar aqui, mas se a letra estiver na ponta da língua e não houver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, de nada vai valer essa letra. Aqueles fariseus tinham a letra na ponta da língua, mas aquelas palavras dele não transformavam, não vivificavam, porque quem vivifica é o Espírito, e o Espírito vai estar com aqueles que têm um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Paulo, fazendo esse contraste, ele enxerga que os seus privilégios, os seus predicados, os seus méritos eram pura perda. É como... Eu vou te dar um exemplo. Tem um filme de criança, acho que é Era do Gelo, se eu não me engano, e tem um esquilo. É um esquilo? É um esquilo aquilo, né? Um olhão assim, né? E aí ele faz tudo. Mas, gente, quando ele vê aquela noz, ele faz o possível e o impossível para ter aquilo. Sabe, ele viu, tem um episódio que aparece até assim, como se fosse um morro, assim, todo dourado, lindo, com aquela nozinha lá, e ele... tipo, vislumbra aquilo. Cristo em nós precisa ser assim. Uma vez em Cristo, vendo Cristo, vivendo em Cristo, é como se a gente falasse: esse é o meu alvo, isso é o que mais eu tenho de valor. Eu já falei várias vezes aqui, dinheiro, posição, condição, isso hoje temos, amanhã podemos não ter mais, irmãos. Por que a gente põe o nosso coração completamente nisso? Se hoje nós fomos apresentados a um tesouro maior, um tesouro que é eterno. Cantamos aqui: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Tu és santo. Queridos, a eternidade nos espera e você vai cantar 24 horas. Na presença dEle, longe dessas dificuldades, longe dessas tristezas, adoraremos ao Senhor 24 horas. Outro ponto a respeito do valor do Evangelho: o amor de Cristo corrige as nossas prioridades. Uma vez que somos alcançados pelo amor de Cristo, a nossa forma de ver a vida é transformada. Paulo foi transformado. O encontro de Cristo com Paulo transformou. Paulo ia lá, pedia cartas para perseguir aqueles cristãos. O objetivo de Paulo era aquele. E aí, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo. E a partir dali tudo muda. Uma pregação que eu vi sobre esse assunto, o pastor dizia: imagina Paulo, e está vindo Paulo aí, perseguidor da igreja, está vindo, vai entrar na cidade. Os cristãos, né, tudo em alerta, e aí Paulo se converte. Paulo se converteu, mas não desapareceu, gente. Paulo se converteu e após a conversão, o que aconteceu com ele? Ele começou a transitar, a falar com pessoas e tudo mais. Você imagina? Paulo chegou ali agora na igreja, vai sentar aqui na frente. Como assim? Esse cara vai puxar uma espada daqui a pouco ali, ó. Só que houve algo de diferente. Quando Cristo alcançou ele, ele corrigiu as prioridades. A nossa prioridade muda. A nossa forma de ver o mundo muda. E eu vou te dizer o seguinte: o amor de Cristo por nós nos constrange. Que amor é esse? Que amor é esse? Que nos recebe da forma que somos, que não espera de nós, né? Ele simplesmente nos ama. E a gente erra, a gente vai até Ele, se arrepende dos pecados, derrama o coração e Ele nos recebe de volta. E a gente muitas vezes chega: Senhor, me dá tudo que tem direito que eu vou embora. Filho pródigo, eu vou embora, vou tomar minhas decisões, chega. E aí vai, quebrou a cara, daqui a pouco ele está lá da porta, fala: ele vindo lá. Se fosse eu e você na justiça própria, ia dizer: deixa ele vir agora. Deixa ele comigo. Pode vir, vem. Eu não falei? Lembra do te falei? Eu te falei.
A nossa justiça fala isso, mas o Deus Todo-Poderoso, que nos ama e nos constrange com seu amor, vem, filho, troca a roupa, põe um anel no dedo, faz uma festa, porque ele, que estava longe, voltou. Que amor é esse, gente, que nos constrange? O quarto ponto do valor do Evangelho: ter a Cristo nos leva a ver as vantagens, os prazeres, os bens desse mundo como nada, como refúgio, como um resto de alguma coisa. Sabe por quê? Quando Paulo conheceu verdadeiramente a Cristo, ele considerou tudo o que mais interessava como lixo, porque algo maior lhe foi revelado. Algo maior os olhos de Paulo se abriram para algo maior. Não foi algo que, assim, é um pouquinho melhor. Não, foi algo sublime, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Quando você teve uma vida com Deus, quando você teve um encontro com Deus, meu irmão, algo de maior valor na sua vida foi revelado a você. Eu te desafio a tentar achar neste mundo algo que tenha maior valor do que Cristo na sua vida. Não tem. E aí vem o versículo 9, onde ele diz assim: ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E aí ele começa a entrar para o conteúdo, o que está dentro do Evangelho, o que faz parte da mensagem do Evangelho para nós. O conteúdo do Evangelho não é o que fazemos para Deus, mas o que Deus fez por nós em Cristo. E isso eu estou falando de justiça. A nossa justiça própria vai dizer: ele fez isso, eu vou fazer aquilo, vou dar a minha resposta, vou fazer, vou acontecer. A justiça em nós mesmos. Mas quando a gente fala do conteúdo do Evangelho, daquilo que Ele fez por nós, não se esqueça do que Ele conquistou na cruz para você. Não se esqueça. Nós fomos justificados, você já ouviu falar disso? Fomos tornados justos por Cristo Jesus, e Paulo sabia disso. Dentre muitas coisas que ele viu, que valiam muito mais do que a sua vida, quando ele aprendeu que Cristo na cruz o justificou, ele disse: isso vale mais do que qualquer coisa nessa vida. Nós não tínhamos condições de sermos considerados justos em nós mesmos. Mas na cruz, no derramar do sangue, na crucificação, Ele nos justificou. Foi pelo sacrifício de Cristo, foi pelo preço pago na cruz, que nós fomos justificados. A nossa própria justiça não vale de nada. A nossa própria justiça não vale de nada. Nós costumamos nos justificar pelas nossas obras, pelas nossas escolhas, mas somos justos, porque o justo padeceu na cruz. Ele nos justificou. A nossa justificação não é pelo nosso bom proceder, não é pela nossa reputação. Somos transformados, somos justificados por meio de Cristo. E eu quero te dizer, todo aquele que está em Cristo é justificado. É justificado. A justificação é recebida pela fé, irmãos. Coloca para mim, por favor, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Se você quiser abrir na sua Bíblia. Paulo, em todo o tempo, vem descortinando tudo aquilo que fez ele enxergar, que tudo aquilo que ele tinha buscado, todas as coisas que o coração dele desejava, ansiava, não tinham valor nenhum. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Olha o que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, irmãos, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele começa dizendo que foi justificado mediante a fé, vírgula. O justificado mediante a fé em Cristo, olha o que diz aqui: temos paz com Deus. Meu irmão, minha irmã, se tem algo que você precisa lembrar todos os dias, uma vez justificados, eu e você temos paz com Deus. Temos acesso, temos intimidade, temos uma vida real com um Deus real. Não temos uma carteirinha de um clube, não temos uma agremiação, não, nós temos um contato real com um Deus real. Que a sua vida não seja uma religiosidade como os fariseus tinham o hábito de fazer. Cumpra as religiosidades, está aprovado. Não, que você tenha vida real com Deus real. Que você tenha uma vida verdadeira com um Deus verdadeiro. Que você viva verdadeiramente com um Deus que é vivo. Que a gente não cumpra rotinas, que a gente não cumpra protocolos. Ah, eu preciso ir à igreja domingo. É coisa de crente. A nossa vida não pode ser assim. Quando você lembrar do domingo, né, ontem eu falava com um homem de Deus, e ele falava assim: Eduardo, eu chego no culto de domingo, no meio do louvor, e eu ofereço a Deus o meu melhor, de tudo aquilo que eu busquei fazer para Ele durante a semana. O domingo, o pastor André já falou várias vezes, você vir à igreja no domingo, é para você, é quase que assim, chancelar, para você exaltar a Deus por uma vida que você teve durante a semana. Já experimentou passar uma semana onde você priorizou as coisas de Deus, e aí você leu a Bíblia, você orou, você louvou, e aí tu chega no domingo, o culto, gente, uma presença maravilhosa, você está ligado, está antenado, você está sensível, o coração está sensível ao toque, você ouve a palavra acha espaço. Mas também há semanas que não são tão assim, há semanas que são atribuladas, são conflitantes, são, né, a gente está murmurando por tudo, Deus não me quer, Deus não me ama, nada dá certo para mim, e eu não quero saber de ler a Bíblia, sumiu a Bíblia. Louvor nada, daqui a pouco você está escutando aquelas músicas antigas, né, que você, na minha juventude eu escutava isso. Aí você chega no domingo na igreja, a igreja está tocando o céu, e você está com os pés na terra. Você está olhando, está até falando assim, nossa, esse irmão está até, cuidado com essa mão aí que tu está levantando perto de mim. Você está completamente desconexo. Por quê, irmãos? Porque vir à igreja no domingo é para celebrar a sua vida com Deus. É dar prioridade, o domingo é o domingo do Senhor. A gente vem à igreja no domingo não porque é o único dia que eu posso vir, mas é porque eu estou começando a minha semana na presença de Deus. É porque eu estou dizendo, em outras palavras, eu preciso estar lá. Eu preciso receber algo para poder vencer os dias que estão por vir. Eu preciso, Senhor, quantas vezes você chega? E tem uma coisa que eu falo já há muito tempo, que eu digo assim, você e eu precisamos ter expectativa quando saímos da nossa casa e falar assim, o que Deus vai falar comigo hoje? Experimenta fazer isso. Experimenta, você talvez venha para a casa de Deus, chegou domingo, vou acordar às 7 horas, vou tomar um café e vamos lá. Vamos para a igreja. Agora experimenta, durante a semana, começar a falar assim para Deus, Senhor, o que tu vai falar comigo no domingo? Senhor, tu sabe das minhas lutas, sabe das minhas situações, eu preciso de algo dos céus, eu preciso de algo da parte de Deus para a minha vida. Senhor, estou indo para a igreja, o que tu vai falar comigo? Eu quero te dizer, sem sombra de errar, sem sombra de dúvida, se você vir para a casa do Senhor com essa expectativa, Ele não vai te frustrar. Ele vai falar com você. Se o teu coração está esperançoso em Deus, saiba que Ele vai te constranger de tamanho amor, de tamanha bondade, de tamanha fidelidade. Não tenha
dúvida disso. O caminho da paz com Deus não é um caminho das obras. A religiosidade excessiva nos afasta de Deus. A gente pode ser muito ativo, muito atuante e estar muito longe de Deus. Então, o caminho da paz com Deus não é um caminho de obras, mas é um caminho de graça, um caminho mediante a fé, é um caminho de quem busca intimidade com Deus. Versículo 10. A gente está indo para a parte da comunhão do Evangelho. E aí vem Paulo e diz: o que eu quero, depois que ele fala de tudo isso, ele diz: o que eu quero, sabe o que é? É conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Conforme eu falei, e agora a gente vai falar da comunhão do Evangelho, o Evangelho não é um conjunto de verdades ou ideias, novidades. O Evangelho é a verdade que transforma. Esse Evangelho que está na sua mão aí, essa Bíblia que está na sua mão, a palavra de Deus, ela pode transformar a sua vida. Sabe o que é transformar? É mudar caráter, é mudar a forma de pensar, é mudar prioridades, é mudar expectativas, é mudar a sua vida. A palavra de Deus que está em suas mãos pode fazer isso. E ela também pode te libertar. Eduardo, libertar de quê? Eu não tenho nada para ser liberto. Por muitas vezes a gente precisa fazer uma oração a Deus e falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa que está me afastando de Ti. Irmãos, os tempos são maus. Nós somos assoberbados constantemente por muitas coisas, por muitas ideias, por muitas novidades. E às vezes a gente até se pega, né? Isso aí é legal. Legal nada, gente. Como legal? Isso não tem nada a ver com a minha fé. A gente se pega torcendo pelo... muitos pastores falam isso, o pastor André acho que já até falou isso. Às vezes a gente está vendo uma série e a gente está torcendo para a mulher roubar a mulher do outro. Ah, mas ela merece mais do que a outra. Gente, isso são coisas subliminares que vão fazendo parte da nossa vida. E a gente precisa parar e pensar assim. Então, o Evangelho também pode nos libertar. Ele pode nos transformar. Ser cristão não é apenas ter em mente as doutrinas do cristianismo, mas é ter um relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem se relacionado com Ele? Você tem duas formas de se relacionar. Aquele que fala todo dia, fala com um grande amigo, né? Que você precisa falar todo dia, que você quer saber como está. E aí, como é que foi seu dia? Ou você é aquele relacionamento que encontrou naquele encontro de escola, sabe aquele grupo da escola que você participou lá em 1980? E aí, de vez em quando alguém da escola fala assim: vamos nos reunir para falar dos amigos da escola depois de 20 anos. Aí você encontra com aquele amigo depois de 20 anos. Como tem sido o seu relacionamento? Um relacionamento de todo dia? Ou um relacionamento daqui? Vamos fazer uma confraternização para a gente se ver? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Então, o que esse relacionamento implica? Ele implica, primeiro, na apropriação do poder da vida sobre a morte. Paulo fala isso aqui. Viveremos, irmãos, eternamente com o Senhor. Você tem expectativa? Eduardo, toda vez que tu prega, tu fala isso. Enquanto o Espírito de Deus me fazer lembrar disso, eu vou falar. Você tem expectativa da vida eterna? Porque a vida eterna nos aguarda, mas a gente precisa estar caminhando dia após dia, olhando para essa vida eterna. Você tem expectativa da vida eterna? Implica também enfrentar o sofrimento, enfrentar as dificuldades, e Paulo sabia disso, que ele ia enfrentar sofrimentos, dificuldades, mas que o Redentor dele vive. Cristo está vivo. E também implica numa expectativa, numa gloriosa expectativa, conforme ele fala no versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Ele está falando da glória do porvir, daquilo que está por vir.
Diante disso tudo, Paulo vê tantos benefícios que o Evangelho trouxe a ele, vê tanta realidade, uma nova perspectiva, que ele olha para tudo que o mundo pôde dar a ele, todo o status, todo o poder, todo o respeito, toda a condição que o mundo deu a ele, e ele diz: isso para mim é pura perda. E é exatamente nisso que eu queria que você meditasse nessa manhã. Será que confiamos demais em nossas qualidades? Já fiz essa pergunta para você. Será que confiamos demais nos nossos cargos? Será que confiamos demais nos nossos méritos? Perguntei para você, o que é lucro para você? O que vale muito para você nessa vida? Mesmo Paulo enxergando os seus privilégios, os seus predicados, os seus méritos, ele descobriu que tudo isso era pura perda, porque algo mais maravilhoso, mais sublime, mais poderoso se revelou a ele. Foi Cristo Jesus na sua vida. E Paulo abre mão de tudo por amor a Cristo, porque o amor de Deus o constrangeu. E a minha pergunta para você é: o amor de Deus te constrangeu?